Olá, vamos falar sobre cultura digital. É bastante comum que pais e mães caiam na falácia tecnológica. O que é isso? É uma ideia muito corrente hoje, eu chego a dizer até que é uma neurose coletiva do nosso tempo, de que se o meu filho usar muito tecnologia, ele vai se tornar preparado para o futuro. Isso está ligado com uma outra ideia de que meu filho tem que ter vantagens, tem que estar preparado, se tornar realmente uma pessoa com diferenciais. Pois é. Por que eu digo que isso é uma neurose? Eu associo muito a palavra neurose com duas questões. Neuro, cérebro, ose é o adoecimento. Tanto que a gente fala fibrose, trombose, neurose. Então seria um pensamento doentio, um pensamento que não ajuda o sentimento e o comportamento. E eu explico por quê. Se nós pensarmos na palavra cultura, ela está associada com o quê? Com o cultivo. É aquilo que a gente de alguma forma vai cultivando no nosso dia a dia. As tecnologias sempre evoluem e óbvio que elas são boas e vieram para cumprir uma necessidade humana. Por exemplo, muita gente não sabe, mas o lápis, o velho e bom lápis, é uma tecnologia, é um recurso que me dá acesso a escrever, registrar minhas ideias, de alguma forma eternizar aquilo que eu penso ou quero compartilhar. Assim como, agora na outra ponta, esse apoiador aqui de celular também é uma tecnologia. Então não se trata aqui de falar mal da tecnologia, muito ao contrário, é trazer o convite a uma visão crítica. E por que isso é importante? A tecnologia veio para ficar, as telas estão aí, fazem parte da vida da gente para viver, conviver, trabalhar, estudar e tudo mais. Mas sem uma visão crítica, a gente cai em alguns perigos, por exemplo, de uma redução bastante significativa da polidez. Quem aqui já não participou de uma situação ou no metrô, num ônibus, num lugar público e tinha ali uma pessoa, seja ela mais idosa ou novinha, vendo um celular, vendo um game, um jogo em volume alto, né? Quem aqui já não participou de um momento em que de repente tem alguém do seu lado falando alto no celular e incomodando? Quem aqui já não participou de uma situação em que o professor tentava ensinar algo e o celular toca no meio da aula, ou até uma redução da empatia, como a gente tem visto. Então, tanto a questão de uma redução da polidez, do recato, da consideração com o outro, que tem sido de alguma forma normalizada. Situações simples, como você está almoçando com seu filho e de repente pega o celular no meio da conversa. Isso tem até um nome, chama fubbing, que é a junção de phone, de telefone, mais snubbing, que é esnobar com o telefone. Casais às vezes fazem isso, amigos fazem isso. É coisa muito comum hoje em dia e não deveria ser. Você está conversando lá com teu filho, tua filha está abrindo o coração, contando uma coisa super importante. Você fala, só um minuto. Ou pior ainda, vai falando, eu só estou respondendo aqui uma coisa. Então você acaba esnobando o outro, tendo pouca empatia, tendo pouca polidez, tendo pouca civilidade. A gente não pode ser concordante com isso. A gente tem que ter uma visão crítica. A gente tem que valorizar mais olho no olho e menos olho na tela. A gente não pode ter smartphones ou fones inteligentes e blind people, pessoas cegas. A gente tem que ter smart people, nós temos que ser inteligentes e usar da nossa inteligência e não deixar que ela nos use ou ela direcione as nossas atitudes ou comportamentos. Diminuição da empatia, aumento da violência, diminuição da polidez são apenas 3 sintomas claros de uma época em que se ama as tecnologias e se despreza as pessoas. E você sabe que isso vai muito contra valores maristas muito profundos. Eu não poderia terminar sem te fazer aqui um último convite. Dentro desta visão crítica, que a gente realmente entenda, como Michel Demurger, autor do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, um dos maiores pesquisadores sobre as questões tecnológicas, um livro best-seller em vários países do mundo, ele tem nos apontado.
não existe a capacidade de focar em várias coisas ao mesmo tempo. Nós até podemos fazer várias coisas, então nos iludimos com o fato de sermos multitarefa, mas na prática o cérebro humano não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando tiver numa refeição, comam juntos. Quando estiver conversando com um filho, olhe para ele. Quando estiver estudando algo, ensine seu filho, sua filha a focar em uma coisa por vez. Até porque, eu concluo com isso, no fundo, o que faz a vida andar é decidir que a pessoa que está na sua frente é a mais importante do mundo e que o que você está fazendo naquele momento, seja lá o que for, é a coisa mais relevante da sua vida. Isso aumenta a nossa felicidade e, interessantemente, até a nossa chance de ter sucesso naquilo que a gente estiver vivendo.